Olá, pessoal. Mais uma vez aqui, Breno Lucano, do blog de Filosofia, Portal Veritas. Hoje está muito em moda a intensa disputa entre verdade, fake news, mentiras, inverdades, e com a articulação que existe de comum, incomum, aonde que começa um e termina o outro. A grande verdade, para falar a verdade, é que a questão da verdade é a peça fundamental da filosofia. É através da verdade que toda a investigação filosófica se principia. É a partir da verdade que nasceu a filosofia. Vamos ver como é que isso se dá exatamente. É interessante nós pensarmos nas variadas fontes de verdade que nós temos atualmente. Nós podemos pensar, por exemplo, nas ciências, tanto as ciências sociais, antropologia, filosofia, sociologia, as ciências biológicas, as ciências da saúde, as ciências matemáticas, 2 mais 2 é sempre igual a 4, isso é uma verdade. As ciências, elas traduzem algo do real. As ciências produzem o real. É por isso que se fala, na verdade, que as universidades têm o seu papel na produção do conhecimento. Em outras palavras, na produção da verdade. Assim também como as escolas. Nós sentamos nos bancos das escolas para aprender. Sentamos nos bancos das escolas para conhecer uma versão da verdade. Assim também como as livrarias, os museus. Os museus é uma coisa fenomenal. Se vocês tivessem tido a oportunidade de conhecer, por exemplo, o Museu Nacional aqui no Rio de Janeiro, o antigo Palácio de Pedro II, vocês conheceriam uma grande gama de materiais, desde as ciências naturais até mesmo da arqueologia. Tinha, inclusive, uma múmia ali que Dom Pedro, na época, tinha mandado importar do Egito. Teresa Cristina tinha muito fascínio pelas ciências. E ali tinha, então, uma grande variedade de conhecimentos, uma grande variedade de verdades. Assim também como os jornais, a televisão. A televisão atualmente representa variadas versões da realidade. Basta vocês perceberem, por exemplo, nos jornais, nos programas, até nos programas de variedade, se vocês perceberem, por exemplo, programa da Ana Maria Braga, o programa da Sônia Abraão, são versões da realidade. Então, a nossa sociedade possui uma grande variedade de versões da verdade. Paradoxalmente, nós possuímos grandes necessidades. Porque parece que, apesar dessa grande variedade, nós estamos sempre em dúvida. Para vocês verem, por exemplo, só em termos de jornal, nós temos o Globo, Extra, Estadão, Folha de São Paulo, tem aquele Meia Hora e por aí vai. Parece que a cada jornal desse que nós lemos, tanto impresso quanto digital, às vezes a mesma matéria, a mesma informação possui versões diferentes. Isso é muito interessante, porque parece que, na verdade, nós estamos vivendo em mundos diferentes, porque existem narrativas diferentes. E essas narrativas diferentes meio que produzem mundos fantásticos. Realmente são mundos fantásticos porque nós temos escaladas de verdade. É como se uma fonte dissesse uma parte da verdade, uma outra fonte, uma outra parte da verdade, uma terceira fonte, uma terceira parte da verdade. E no meio disso tudo também existem as inverdades. Também existe mentira. Mentira em termos de inverdade.
A mentira nada mais é do que uma inverdade. Uma verdade que, na verdade, não é uma verdade. Lembrando, por exemplo, a caverna de Platão, tão conhecida, é como se a verdade, esses jornais que produzem fake news, que produzem inverdades, estivessem nas sombras. E o nosso objetivo é sair das sombras, sair da caverna para encontrar essa verdade, para encontrar aquilo que existe de real que está associado, que está acoplado na verdade. Ou seja, qualquer informação que nós lemos, para que ela seja real, é necessário que essa informação tenha uma correlação com o mundo, uma correlação lógica com o mundo. Sem essa correlação lógica da informação com o real, essa informação não é real. Parece que a lógica, então, ela é um importante fator para que nós possamos distinguir o que é ou não o real. Assim sendo, nessas várias matérias que nós temos, aquelas que são reais ou aquelas que são fake news, aquelas que são verdadeiras de fato e aquelas que são falaciosas, que têm o objetivo unicamente de passar inverdades, elas ditam normas para nós. Elas vão dizer para nós o que fazer, o que pensar, o que podemos ou não sentir. Porque a grande verdade, no final das contas, é sempre a credibilidade das fontes. Essa fonte que nós utilizamos, ela é crível ou ela não é crível? O que nós podemos chamar de uma fonte crível? Essas são sempre questões que devem ser levantadas. E nós temos ainda, também, uma outra fonte de verdade, a propaganda. Beba Coca-Cola, mas beba Coca-Cola zero, porque a Coca-Cola zero fará com que você se mantenha em estado de saúde. Ela é mais saudável, tem menos teor de sódio, menos teor de açúcar, então você será mais saudável. Beba Coca-Cola zero. Consuma as informações da Vogue, porque as informações da Vogue são melhores do que as outras revistas. Consuma os aparelhos da Motorola, porque elas são mais sofisticadas, as baterias são biodegradáveis, elas poluem menos o ambiente. Dirá Kotler que o objetivo da propaganda, na verdade, no final das contas, é você criar necessidades. Não é que você tem necessidade, mas elas são criadas para que haja o consumo. Ou seja, há outras versões da verdade. Há ainda uma outra questão interessante, que é a questão da política. E aí, daí também a questão do fake news. Especialmente em termos de campanha eleitoral, sempre surge uma figura ou outra, com promessas, que vai dizer que vai fazer isso, vai fazer aquilo, que promete justiça e melhores condições de vida. Eu sempre vou me preocupar com o povo. O povo é aquilo que eu realmente me preocupo. Daí surge o voto, que vai eleger esse cara, e para que logo em seguida essas pessoas, as mesmas pessoas que votaram, vão se sentir ludibriadas porque vão achar e vão entender que aquilo que eles prometeram lá no início não será cumprido. Nunca é cumprido. Bolsonaro prometeu coisas no início. Para uma parcela do seu eleitorado, ele está fazendo medidas que vão corroborar os votos dessa parcela do eleitorado. Por exemplo, os decretos sobre a flexibilização das armas. Uma parcela do eleitorado dele queria isso, inclusive a Taurus. Na verdade, o objetivo sempre foi a Taurus, né? O populista, ele sempre vai trabalhar em função de onde está a grana, nunca em função do povo. Ele pode até dizer que vai se preocupar com o povo, mas, na verdade, toda a política está em função das elites econômicas, porque as elites econômicas é que elegem ou depõem o presidente. É sempre assim. Ou um governador e por aí vai. Basta que os interesses
dessas elites econômicas não sejam saciadas para que o presidente caia. Foi assim com o Collor, por exemplo. Foi assim com a Dilma, por exemplo. Então, o Bolsonaro faz isso. E ele alimenta essa rede de fake news, por exemplo. Ele e o clã dele, né? O Carluxo, por exemplo, faz isso toda hora. Para que, a partir dessas informações desencontradas, que não correspondem à realidade, ele possa corroborar os votos do eleitorado dele, satisfazendo os interesses da elite econômica. Então, as pessoas têm a impressão de que ele está lá não por vontade delas. Aliás, minto. Bolsonaro está lá não por vontade das elites, mas por vontade delas, o povo que quer, eu quero que Bolsonaro esteja lá. Historicamente, nós sabemos que não é assim que funciona. Em todas as sociedades, sempre foi assim. As elites econômicas sempre determinam quem governa as sociedades. Nunca é o povo. Não foi o cara pintado que tirou o Collor do poder. Daí decorre que existe uma necessidade de uma ação deliberada contra os preconceitos, contra as ideias e as opiniões estabelecidas, contra crenças que paralisam a capacidade de pensar e de agir livremente. Por quê? Na medida que você começa a desconfiar das ciências, cloroquina é uma boa medida, não são as vacinas. Na medida que você começa a desconfiar dos políticos, vamos tirar o Collor, vamos tirar a Dilma, vamos tirar Bolsonaro. Na medida que você começa a questionar essas coisas todas, você começa a pensar que é necessário uma atitude reflexiva, crítica, que seja capaz de pôr em xeque todas essas medidas vigentes. Ou seja, todos os preconceitos que nós temos, as ideias estabelecidas que nós temos do que é ou não um bom governante. De repente, pode ser que lá atrás tenha sido importante flexibilizar as armas. Pode ser que hoje não. Nós amadureçamos mais e percebemos que não é necessidade. E daí, a partir daí, a sociedade sempre progride. A sociedade amadurece as ideias e a partir do amadurecimento das ideias, da reflexão crítica e histórica, nós depomos presidentes. A partir das fake news que eles criam. Nós podemos perceber que Daniel Silveira realmente não trabalha, nunca trabalhou em prol do povo. Ele pode queimar uma placa da Marielle pensando que Marielle é uma déspota, que ela quer discórdia entre as classes. Que, na verdade, nem existem classes, porque não existem dificuldades sociais. Para eles, não existem dificuldades sociais. Não existem diferenças sociais e todos estão no mesmo padrão e têm as mesmas capacidades. Ou seja, não existe discernimento crítico social sobre a sociedade. A partir do momento que a sociedade começa a criticar essas coisas, ela começa a amadurecer. E qual é a consequência disso? Daniel Silveira é preso. Flávio Bolsonaro é processado. E por aí vai. Quiçá no futuro, Bolsonaro será também impeachmentado. Vamos torcer para que isso aconteça ainda. É interessante pensar que isso, por exemplo, aconteceu com Sócrates. Aquele baixinho, tagarela, que vai começar a falar, questionando as elites intelectuais e questionando também as elites econômicas de Atenas. Por isso que ele é morto, por isso que ele é preso, processado e morto. Assim como também com Descartes. Descartes começa a questionar também seus padrões de realidade e realidade. O que é verdade e o que é fake news? Será que aquilo que eu acredito, sempre acreditei, aquilo realmente representa algum nível de verdade? Ou será que é apenas uma parcela, uma narrativa? Ou será que existem outras narrativas? A verdade sempre se dará a partir do confronto de narrativas. Não existe outra forma de estabelecer verdade a não ser a partir do confronto de narrativas.
Eu termino por aqui a apresentação. Espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui embaixo as suas reflexões sobre o tema e compartilhe à vontade o vídeo. Não deixe de visitar nosso blog e nossa página no Facebook. Espero que vocês por aí.